Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Robson Santos. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui em especial a todos os nossos queridos irmãos novos convertidos. Como os irmãos estão a par, bem sabe, nós tivemos o nosso batismo adiado, não teremos o batismo, não tivemos o batismo agora no mês de março que passou, porém o nosso batismo ele vai acontecer em setembro. E os nossos irmãos novos convertidos, você que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou até mesmo você que reconciliou com o Senhor Jesus e ainda não desceu as águas batismais, nós vamos continuar com os nossos ensinamentos bíblicos. Nós vamos continuar com o nosso manual do batismo através dessas aulas. E eu gostaria que os irmãos estivessem sempre aí assistindo às aulas que vão estar sendo ministradas para o seu conhecimento e também a preparação para mais essa jornada espiritual na sua vida. Como já bem disse, eu sou o pastor Robson Santos e eu vou estar com os nossos queridos irmãos novos convertidos, trazendo aqui o ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento do manual do batismo, onde contém ali algumas doutrinas essenciais para o saber do cristão, para que o cristão possa viver conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma preparação para o cumprimento da justiça de Deus, o batismo nas águas. Eu gostaria que você se desempenhasse, que você ficasse bem atento e não perdesse nenhuma aula. Nós vamos estar, meus irmãos, iniciando essa preparação desde o início. Você que já viu algumas aulas, você que já até mesmo estava já quase completando aí o ciclo, você vai fazer uma revisão. Nós vamos estar iniciando novamente a nossa revista do manual bíblico, ou seja, do manual do batismo, e você vai estar adquirindo mais conhecimento da palavra de Deus e preparação. O saber do Senhor, ele é muito importante para nós. E eu gostaria de convidar a todos os nossos queridos irmãos neste momento, para você estar conosco e aprender do Senhor Jesus, hoje que vamos estar aí iniciando a primeira aula, que vai falar sobre o batismo, o que é o batismo. Vamos lá? Vamos dar início? Você que tem o seu manual do batismo, acompanhe conosco. Você que não tem o manual do batismo contigo, pega aí um caderno, você já prepara aí um caderno, uma caneta, para você estar fazendo aí as anotações devidas. É importantíssimas as informações que nós vamos estar passando para os nossos queridos irmãos. Vamos lá? Vamos falar sobre o batismo. O que é o batismo, não é? O que é o batismo? Para que serve o batismo? Batismo salva? O que significa batismo? Batismo é uma prática cristã mediante a qual nós expressamos publicamente, de maneira voluntária, a nossa fé em Jesus Cristo e nossa decisão de viver conforme os ensinamentos dele. Quando nos batizamos, confirmamos que estamos de acordo, cremos e viveremos tudo o que aprendemos da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, o batismo é uma atitude voluntária de cada pessoa. Quando ela toma ali a decisão de aceitar o Senhor Jesus, ela ali está expressando a sua fé
no Senhor Jesus, e então ela começa ali uma preparação para se cumprir na sua vida a justiça divina. O batismo, ele não salva, como nós vamos aqui ver mais adiante, ele não salva a pessoa, mas só que ele faz parte da salvação da pessoa. Ou seja, hoje nós que estamos aqui temos a oportunidade de nos batizar, de descer as águas batismais, nós devemos fazer como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele fez. Ele deixou esse exemplo para nós. Ele mesmo sendo 100% Deus, se fez 100% homem, e na sua condição humana, né, esse esvaziamento do Senhor, na sua condição humana, aqui, ele deu exemplo para que nós viéssemos a seguir o seu exemplo. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele começou ativamente o seu ministério depois que ele foi batizado nas águas. Vamos lá. O batismo em águas é um acontecimento de suma importância na vida de todo cristão, na vida de todo crente em Jesus Cristo. É através do batismo que nós testificamos o quê? Testificamos que nós somos salvos e que não vivemos mais para o mundo, mas para o quê? Agradar a Deus, o Todo-Poderoso. Né? É uma mudança na nossa vida. Além disso, o batismo, ele também é o quê? Revestimento de Cristo. Como está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 27, que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, o batismo para nós também tem um grande significado, né? Ou seja, eu posso dizer que até mesmo um certo tipo de poder que vem para a nossa vida, no momento que nós descemos ali as águas batismais, estamos selados com o Espírito Santo de Deus e vem sobre a nossa vida como um revestimento para a nossa vida, né? Um fortalecimento, uma capacitação para continuar na jornada cristã. Nós, meus irmãos, somos denominados filhos de Deus quando cremos e aceitamos a Cristo. Portanto, a nossa fé assim nos levou a obedecer os mandamentos do Senhor, através do batismo, como eu disse agora há pouco. Assim como o Senhor, ele se batizou nas águas, ele foi batizado nas águas por João Batista, nós hoje também descemos as águas batismais, nos batizamos nas águas, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ali mostrando que nós estamos dispostos a viver o Evangelho na nossa vida, a cumprir, obedecer os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento, meus irmãos, que você desce as águas batismais, você também começa na sua vida um ministério mais ativo na obra de Deus. A partir daquele momento você já está apto a participar da Santa Ceia do Senhor Jesus, a qual nós estaremos vendo mais à frente nas lições posteriores. A partir daquele momento você já começa a desempenhar um papel mais direto na igreja do Senhor, para a obra do Senhor, né? Você está aqui não é por um acaso. Você aceitou o Senhor Jesus, não foi por um acaso. Foi o Senhor Jesus que te escolheu. E Ele tem algo muito grande para fazer através de ti na face dessa terra. Portanto, faça menção, dê muito valor a esse ato, a essa oportunidade, a qual o Senhor, Ele preparou para a sua vida. Continuando, por isso, o batismo representa que nós estamos mortos para o quê? O pecado. Vamos ler lá em Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 11. Você que tem aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, vamos meditar. Romanos, capítulo 6,
e o versículo de número 11. A minha Bíblia é uma Bíblia da linguagem NVI, né, a nova versão internacional, uma Bíblia de fácil entendimento, que diz assim a palavra do Senhor lá em Romanos 6:11: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Olha só, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Outrora você andava em pecado, outrora você andava até mesmo fazendo aquilo que desagradava a Deus, você estava em caminhos tortuosos, caminhos errôneos, fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos ou praticamos contrário à vontade de Deus, isso é pecado. Outrora você vivia dessa forma, quando estávamos lá no mundo. Mas a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, tudo começa a mudar na nossa vida e nós passamos a viver não mais para o mundo, não mais para as nossas vontades carnais, mundanas, mas sim vivemos para Cristo, estamos à disposição de Cristo, somos imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? No momento em que entramos na água e que elevados para uma nova vida, né? Limpa e santa, tá? Ou seja, no momento, meus irmãos, que nós ali entramos nas águas, que nós descemos as águas batismais, nós voltamos, somos elevados para uma nova vida, uma vida limpa e uma vida santa. Vamos ler lá também em Colossenses 2:12. Você que tem a Bíblia pode procurar aí, livro de Colossenses. Eu vou achando aqui, você já vai procurando aí também. Colossenses capítulo 2 e o versículo 2, a palavra de Deus, ela diz assim, Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Né? No momento que nós saímos das águas, nós somos nova criatura. Aquele velho homem, ele ficou lá dentro daquelas águas. Tudo aquilo que você fazia de errôneo, o pecado, ficou para trás. E a partir deste momento que você é batizado, volta das águas batismais ali, que você é emergido e ali você é trazido novamente para fora. Tudo está diferente na sua vida. Você, a partir daquele momento, vai estar vivendo na face dessa terra para trilhar uma vida limpa, uma vida santa, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ato do batismo. Vamos lá. O ato do batismo é quando o novo crente ele é imerso, como nós estávamos dizendo aqui agora, em águas correntes, e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para assim fazer parte da igreja, né? Ou seja, fazer parte do corpo de Cristo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e você, a partir do momento que você é batizado, você vai estar fazendo parte do corpo do Senhor, né? Vai estar fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, sendo então batizado de uma forma correta, né? O batismo ele deve ser por total imersão nas águas, né? Ou seja, quando você for ali para ser batizado, o seu corpo ele vai estar totalmente ali, sendo ali imerso nas águas, e depois vai retornar. Esse ato de imersão, ele é, meus irmãos, um requisito do batismo, né? Ou seja, é uma forma correta de se batizar, né? O batismo
por aspersão. Não é um batismo, é um exemplo que eu estou dando aqui, dos exemplos, mas não é um batismo bíblico. O batismo bíblico é o batismo por imersão em águas correntes. Então ali você é batizado em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E por que nós devemos ser batizados? Para mostrar o tópico A, para mostrar obediência a uma ordem do nosso próprio Senhor Jesus. Vamos ler lá em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Você que tem aí a palavra de Deus, vamos estar meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu vou achar aqui, Mateus 28, 19, a palavra de Deus, ela diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Continuando aqui ainda, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe foi ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. O batismo, como eu havia dito no princípio, ele não salva ninguém, tá? Mas é dever de todo crente, todo cristão se batizar, seguir o exemplo, seguir aí também a ordem dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nesse versículo de número 19 do capítulo 28 de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele foi batizado para se cumprir a justiça de Deus. Foi ele então obediente ao seu Pai e nos deixou este lindo exemplo. Os irmãos já meditaram a respeito do batismo do Senhor Jesus? Vamos ler lá em Mateus capítulo 3, do 3 ao 17. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. O próprio Senhor, ele foi batizado. Diz assim, Mateus 3, do 3 ao 17, nós vamos lendo. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus 3 e o versículo 13. Diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Esse João é João Batista. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Por enquanto convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. E então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu então se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou me agrado. Então nós vemos aqui esse exemplo do Senhor Jesus. Ele, sendo 100% Deus, deixou para nós o exemplo, e também a ordenança de se batizar. Assim como Jesus foi batizado hoje, nós também, quando temos a oportunidade, nós também descemos as águas batismais seguindo o exemplo do Senhor. Existem casos, meus irmãos, que a pessoa está no vale da sombra da morte, está numa UTI, está ali prestes a sofrer um acidente, está prestes ali a perder a sua vida, ou seja, está naquele momento anterior à morte, mas a morte se aproxima. Por muitas das vezes não há tempo dessa pessoa se batizar, mas ela já havia aceitado o Senhor, ou aceitou o Senhor Jesus. Não cabe a nós julgarmos cada circunstância, cada ato, porque quem julga é somente o nosso Deus.
Assim como o ladrão da cruz, que estava ali no vale da sombra da morte, o ladrão da cruz, ele foi salvo no último momento ali, quando estava no vale da sombra da morte. Ele não teve tempo hábil para se batizar. Mas se ele tivesse tempo, ele tinha descido as águas batismais, depois de ter aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas nem por isso ele deixou de ser salvo. Mas hoje nós que temos a oportunidade e não fazemos, com certeza, meus irmãos, nós vamos estar adquirindo para nós mesmos uma grande, aí posso dizer, parcela de culpa que pode trazer condenação para a nossa vida. Ou seja, esse é o momento oportuno, é agora. Não deixe passar o momento. O Senhor Jesus preparou esse momento para nós. Para você que está se preparando para descer as águas batismais. Todas as aulas, toda vez que você medita na palavra de Deus, toda vez que você ora, que você busca a Deus, é o Senhor Jesus que está te preparando cada dia. Tópico B, para tornarmos membros da igreja. Esse é um dos motivos também do batismo acontecer. O dever do batismo vem antes de sermos membros da igreja e é um requisito para todos nós que queremos nos unir à igreja. Uma prova disso encontramos lá no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 41 e também versículo 42. Vamos ler lá no livro de Atos este exemplo. Livro de Atos, você que tem a Bíblia Sagrada, já vai abrindo aí. Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número... Atos 2 e o versículo de número 41 e também o versículo de número 42, que diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, olha só, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Então aqui nós vemos um exemplo bíblico das pessoas que ali estavam, aceitaram ao Senhor Jesus ali na ministração da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, quando Pedro ali, ele trouxe ali aquela palavra para o coração do povo. Muitos foram aqueles que aceitaram o Senhor Jesus naquele dia, e ali eles foram batizados. Nós vemos então que esse é o próximo passo. Quando você aceita o Senhor Jesus, o próximo passo é o quê? O batismo, a preparação e o batismo. Lembremos que para você poder participar das atividades da igreja, você precisa ser batizado nas águas. O próprio Senhor Jesus começou o seu ministério depois que ele foi batizado nas águas. O seu ministério ativo só começou posteriormente ao seu batismo, ok? Tudo bem até aqui? Vamos continuando. O que então o batismo não faz? Vamos sanar algumas dúvidas. O que o batismo não faz? O batismo não salva. Todavia mostra que uma vez que somos salvos e conhecemos a Deus, desejaremos em nossos corações obedecer toda a palavra de Deus, a qual inclui o batismo nas águas como ordenança de Jesus. Podemos dizer que o batismo não salva, mas ele faz parte da salvação, ele acompanha a salvação. No momento que você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, e ali começou uma limpeza, uma preparação, para que você venha se tornar um cristão, para que você venha ser um imitador de Cristo. O Espírito Santo já começa a trabalhar na sua vida, e então automaticamente já vem esse ardente desejo de cumprir com a justiça de Deus na sua vida, que é descer as águas batismais. O batismo, ele não vai salvar você,
É bom deixar isso bem claro, mas ele vai acompanhar o processo de salvação. Esse processo, eu estou até nos dias de hoje, o meu irmão também está, que já aceitou o Senhor Jesus, que já se batizou, aquele que é um pastor, aquele que é um mestre, aquele que é um profeta, um evangelista da casa do Senhor. Ele continua nesse processo, que é o chamado processo da redenção, o resgate da imagem perdida. Esse processo continua nas nossas vidas após o batismo, mas o batismo faz parte. Então, que você possa dar o próximo passo na sua vida de uma forma bem convicta, né? O batismo não nos faz transformados, ou seja, regenerados, né? Como eu havia dito agora há pouco. O batismo vem depois da nossa transformação e não antes, e nem durante a experiência da nossa conversão a Jesus. O batismo, quando nós estamos ali prontos para descer as águas batismais, nós já demos, meus irmãos, um grande passo na nossa regeneração, onde nós já não estamos mais presos nos vícios, nos pecados de antes, não estamos presos dos maus costumes, deixamos de fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E então, somente assim é que nós estamos aptos a descer as águas batismais para começar a nossa vida, essa nova fase, né? Faz parte, então, da nossa vida o batismo, faz parte da nossa conversão ao Senhor Jesus. Ok? E se uma pessoa morrer sem o batismo, ela vai ser salva? Nós já dissemos também, falamos algo a respeito, como o ladrão da cruz, né? Vamos lá. Imaginemos agora alguém tendo aceitado a Jesus como Salvador, vivendo sinceramente em comunhão, aguardando o próximo batismo, e de repente essa pessoa morre. Não é? Pergunta: e agora? Morreu sem o batismo? Será que foi salva? Resposta: se a pessoa, sendo crente em Jesus, não teve a oportunidade, olha só, a oportunidade de ser batizada, será salva pela misericórdia de Deus, pois ela aguardava este momento para demonstrar a sua plena obediência ao Senhor. Um exemplo disso é o caso do ladrão, que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele, embora não teve a oportunidade do batismo, creu, confessou seus pecados a Jesus e recebeu a promessa do próprio Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Essas foram as palavras de Jesus para aquele homem que ali estava. Ele não teve a oportunidade de se batizar, mas confessou os seus pecados. Se tornou ali naquele momento um homem que aceitou o Senhor Jesus, reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. E então, não tendo ele a oportunidade de descer as águas batismais, ele não deixou de ser salvo, porque era um crente em Jesus Cristo. Assim como hoje, você não pode se batizar no mês de março. Se Jesus voltar para um de nós neste momento, um de vocês que não se batizaram, porque esse é um fato, Jesus ele pode vir para nós a qualquer momento. Nós devemos estar preparados. Se Jesus voltar para um dos nossos irmãos que não puderam se descer as águas batismais, no último batismo, você estando firme, você sendo um crente em Jesus, você estando firmado na palavra do Senhor, você vai deixar de ser salvo? De maneira alguma. Você vai ser salvo. E vamos continuar aí nos nossos ensinamentos, porque em setembro vai ter a oportunidade do batismo. E lá nós vamos chegar, vamos estar ali com vida, e nós não vamos deixar passar, se for dessa forma, não vamos deixar passar essa oportunidade de descer as águas e cumprir com a justiça de Deus na nossa vida. Continuando,
Uma outra dúvida: a criança, ela pode ser batizada? Não é? Uma pergunta muito intrigante. E aqui nós temos a resposta: não. As crianças ainda não podem fazer o uso completo da sua razão. E não estão em condições de cumprir esses dois requisitos. Quais requisitos? O de crer no Senhor Jesus e o de se arrepender de seus pecados. Elas ainda não exercem a fé, pois elas não têm maturidade para crer e não precisam ser batizadas. Jesus afirmou que das tais é o reino dos céus. Alguns afirmam que as crianças precisam ser batizadas por causa do pecado original. Que pecado que é esse? Aquele pecado herdado de Adão e Eva, né? É o pecado congênito, que todos nós já nascemos com este pecado. E só vamos nos livrar desse pecado quando estivermos na glória com o Senhor. Nenhum ato terreno vai fazer com que nós venhamos a nos livrar deste pecado. É o pecado por congenitura, nós já carregamos ele conosco. Só que esse pecado está neutralizado dentro de nós, porque mesmo nós sendo pecadores, tendo esse pecado conosco, nós não vivemos na prática do pecado. E é isso que faz de mim, de você, uma pessoa santa na face da terra. Entenderam? Se fosse assim, a morte de Cristo seria em vão, não é? Então, o pecado de Adão estaria sobre nós, não? A Bíblia afirma que, em Ezequiel 18, do 4 ao 20, que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Já a Bíblia nos fala acerca de apresentarmos as crianças. Olha só, a Bíblia ela não traz exemplos de batismos de criança, mas sim de apresentação. O próprio Senhor Jesus, quando criança, foi ali, então, apresentado. Aqui está batizado, mas não foi batizado, ok? Corrigindo aqui a minha fala, o próprio Senhor Jesus, quando criança, ele não foi batizado, mas sim ele foi o quê? Ele foi apresentado a Deus. Está lá em Lucas, vamos ler lá? Lucas capítulo 2 e o versículo de número 25. Vamos ler? Você que tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 2 e o versículo de número 25. A seguir a palavra de Deus, ela vem nos dizer assim, ó. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soergimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Amém. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele foi ali apresentado no templo, mas não foi batizado. Então, o batismo de crianças é um batismo não bíblico, ok? A criança, ela não tem ali maturidade para ela fazer ali discernimento, né,
do aceitar ao Senhor Jesus, ou seja, o crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A criança, ela quer brincar, ela não tem ali aquela consciência, né? Ela não tem, por muitas das vezes, nem noção do perigo. Então, a criança, ela não pode ser batizada, mas sim o batismo ele pode acontecer aí depois que a pessoa, né, no caso a criança, crescer e alcançar a sua maturidade, que pode ser aí depois aí hoje na Igreja Deus e Amor nós fazemos o batismo a partir do quê? Dos 16 anos de idade, não é? Com 16 anos de idade a criança ela já tem uma certa maturidade, ela já entende, não somente a partir dos 16 anos, né? Até antes mesmo. Que ela já não é mais uma criança, não é? Vamos lá? O que é necessário para ser batizado? Primeiro, crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é um dos requisitos, né? É o crer. Crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas o que significa crer? Não é apenas acreditar que Jesus existe ou saber que ele morreu na cruz, não é? Ou que é o único Senhor e Salvador. Crer em Jesus é muito mais do que isso. Significa que ele é o único que pode nos salvar, né, e nos garantir a vida eterna. É ter uma comunhão íntima com ele e que a partir de agora não queremos viver a vida que vivíamos antes, e sim queremos viver uma vida que agrade a ele. Significa que vamos obedecer a sua palavra. Crer e não obedecer são contradições, né? Essa mudança verdadeira é chamada o quê? De conversão. Ok? Tudo ok até aqui, meus queridos irmãos? Então, o requisito para se alcançar, ou seja, para se batizar, é crer que o Senhor Jesus, ele é o Salvador, ele é Senhor e ele é Salvador. Salvador das nossas vidas, Salvador das nossas almas. Um outro requisito é este, ó. Outro requisito é estarmos arrependidos dos nossos pecados, né? A Bíblia diz lá em Coríntios 2, 2 Coríntios 7,10, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Olha só, o arrependimento segundo Deus é o sentimento de mudarmos o nosso ponto de vista e nossos sentimentos em relação ao pecado e permitirmos uma mudança na mente, produzindo uma reforma no nosso comportamento. O arrependimento é um sentimento que o Espírito Santo coloca em nós. Vamos ler lá em 2 Coríntios 7:10. Você que tem aí a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, vamos ler na própria Bíblia. 2 Coríntios 7:10. A Palavra de Deus, ela nos afirma dessa forma: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva o quê? A salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a própria morte. Olha só. Não é? Então, arrependimento é a decisão de não pecarmos novamente. Por muitas das vezes nós confundimos arrependimento com remorso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você deixar de praticar, é você deixar de fazer aquilo que você estava fazendo anteriormente, que estava desagradando a Deus. Isso é
arrependimento, né? É claro que aquele remorso acompanha o arrependimento, faz parte do arrependimento, mas arrependimento é mudança de mente, mudar a sua mente, mudar as suas atitudes, não cair no erro que você caiu. Isso é arrependimento, tá? Não cair mais naquele erro cometido. É uma mudança na mente, é chorar com sinceridade diante de Deus, pedindo-lhe o quê? O perdão. Então, neste momento, o Espírito Santo de Deus age em nós, nos fazendo enxergar o mal que causamos a Deus e também a nossa alma. Não é? Como podemos saber que estamos verdadeiramente arrependidos? É uma boa pergunta. Como que nós podemos saber se nós realmente estamos arrependidos? Não é? Pela mudança que há em nós. As coisas velhas, então, elas são abandonadas e tudo se faz novo. Tudo o que fazíamos anteriormente, não faremos mais, pois agora conhecemos a verdade, né? Somos nova criatura, fomos transformados, olha lá, fomos transformados em novas criaturas, e nossas atitudes agora serão diferentes de todas as áreas da nossa vida. Quando nos arrependemos de verdade e mudamos nossas opiniões, não queremos mais cometer os mesmos erros, né? Não desejamos continuar amando o pecado. Não praticamos mais o pecado, não por medo ou porque seremos castigados, mas porque nós o odiamos. Nós não compactuamos mais com o pecado. Então, arrependimento é diferente, como havia dito, de remorso. O remorso traz uma tristeza profunda, mas a pessoa pode voltar a praticar os mesmos erros. O Espírito Santo não age no remorso. Uma pessoa pode ter remorso, porém não tomar nenhuma atitude em relação ao sentimento. Ou seja, ela vai lá, pratica um erro, e ali ela tem aquele remorso momentâneo, só que depois ela vai lá e pratica novamente. Já o arrependimento sincero faz a pessoa tomar uma atitude. Essa é a palavra-chave, atitude. Para o quê? Corrigir e abandonar o erro. Atitude. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que te faz pecar. Fuja daquilo que te faz cair. Fuja daquilo que vem agredir a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Fuja, tenha atitude, abandone o erro, tá? C, estar liberto é um outro requisito, não é? Liberto de quê? Quando nós chegamos a Jesus fazendo a oração de confissão, aquela oração que você fez quando você aceitou o Senhor Jesus, né? Temos muitas coisas das quais nós devemos ainda ser libertos. Por quê? Nós aceitamos o Senhor Jesus, mas ainda praticamos algo que desagrada a Deus. Muitas pessoas, quando vêm a Jesus, elas têm vícios, né? Elas fumam, elas bebem, praticam a mentira, a prostituição e outros tipos de pecado. Vivem uma vida errada e cheia de pecados, que para eles até parecem coisas comuns e naturais, mas desagradam a Deus. Para sermos batizados, nós temos que deixar de praticar essas coisas e estarmos transformados, ou seja, estarmos regenerados. Às vezes, isso não é fácil, mas agora temos o Espírito Santo que nos ajuda em tudo, nos guiando e também o que? Nos ensinando todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, como está lá em João 14, 26, que haveria de vir, esse já está conosco, haveria de nos ensinar e também de nos fazer lembrar, tá? Do que foi visto. Esse Espírito está aqui para ser o nosso ajudador em todas as áreas e em todos os momentos. Agora nós já conhecemos o que agrada ou não a Deus. E a verdade, que é Jesus, nos libertará dessas coisas que nos escravizavam antigamente.
tantas coisas, tantos pecados, né, que o homem estava escravo desses pecados. Né? Jesus veio para libertar. Jesus veio para mudar. O Espírito Santo de Deus está na sua vida para te capacitar, para te fortalecer. Fortalecer você e mudar a sua vida. Sozinhos, nós não venceremos essas coisas. Mas para isso temos a ajuda do Espírito Santo, que agora está vivendo em nós e que nos dará forças necessárias para vencermos. Ore sempre para que isso aconteça em você. Há muitas coisas que precisamos abandonar para alcançarmos nossa morada lá nos céus. Essa referência eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios 6, 9 a 10 e também o 11, 1 Coríntios 6, 9, 10 ao 11, diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ok? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, e no Espírito de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Então, nós vemos, meus irmãos, que muitos pecados, eles levam à condenação, ou seja, todo pecado, ele leva à condenação. Nós vimos aqui algumas práticas, algumas classificações de homens na sua totalidade, ou seja, estão vivendo agora dessa maneira que estão desagradando a Deus, e atitudes como essas, ou seja, os fornicadores, os homossexuais, os caluniadores, sodomitas, até mesmo aqui, né, os trapaceiros, aqui os alcoólatras, desagradam ao Senhor e podem então estar aí propícios à condenação se o Senhor voltar para ele no presente momento que ele está vivendo. Então fica para a nossa reflexão, tá bom? Vamos lá, já estamos terminando. O que é regeneração? Regeneração é a transformação que temos quando nós começamos a viver a vida com Jesus. E essa transformação é feita pelo Espírito Santo. Né? A nossa vida, que era cheia de pecados, vícios e transgressões, é lavada pela palavra de Deus. E assim nós somos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Então passamos a viver uma vida diferente daquela que vivíamos antes, tendo agora a nossa vida consagrada a Deus e guiada por Ele. A regeneração nos capacitará para vencermos as pressões e as tentações do mundo, que de outra forma nos impediriam de obedecer aos mandamentos de Deus. Portanto, não será pesado obedecer aos mandamentos de Deus, pelo contrário, né? Não vai ser. Para que desçamos as águas do batismo, devemos estar conscientes de que já não fumamos, não bebemos, não praticamos a mentira, o adultério, a prostituição, não falamos mais coisas imorais e outras coisas mais que a Bíblia nos orienta a não praticá-las. Né? Você pode dizer que está liberto e apto, então, para realizar, descer, né, as águas batismais? É uma pergunta que eu deixo para você. Essa é a regeneração. É você vencer os seus vícios, os seus pecados, as suas transgressões, deixar, abandonar
e ser uma nova criatura no Senhor Jesus. Né? Enquanto você estiver em práticas, enquanto o homem está em práticas errôneas a Deus, ele não pode descer as águas batismais, ele não pode ser batizado. Né? Quando você desce as águas, você tem que já estar preparado para aquele momento, né? Regenerado, para que então você venha colocar em prática o seu ministério de uma forma ativa na face dessa terra e está na condição de uma pessoa salva. Vamos lá? O significado do batismo pela imersão. Né? Nós já falamos sobre o significado do batismo por imersão. A simboliza a morte e abandono do pecado e a nova vida com o Senhor Jesus, como nós dizíamos lá no início da nossa aula. Ou seja, aquela vida errônea que vivíamos longe de Deus foi sepultada, acabou ali. Ela não deve existir mais. E não vai existir. Isso quer dizer que nós, agora e após o batismo, ressuscitamos para uma nova vida com Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Não é? Nós falamos já a respeito desse ato, a respeito desta ação, né, sobre a justiça se cumprir na nossa vida. Também, o batismo por imersão, ele significa o quê? A confissão dos pecados, a confissão da fé na palavra de Deus, a confissão de união com Cristo, uma confissão de boa consciência, nada é forçado, uma confissão de lealdade a Cristo, o Todo-Poderoso. Tá bom? Então esse aqui também, falando aqui um pouco mais sobre alguns significados do batismo por imersão. E os requisitos para o batismo, Primeiro, você tem que ser ensinado, você tem que ser discipulado. O Novo Testamento nos mostra, segundo a comissão dada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, que antes do batismo nós temos a necessidade de sermos ensinados primeiro. Em outras palavras, antes do batismo nós temos que ser discipulados. Então isso significa que somente os discípulos devem ser batizados. Você agora é um discípulo do Senhor Jesus, Então, você vai ser ensinado e vai ser batizado posteriormente, conforme Mateus 28, 18, do 19 ao 20. Eu posso até ler com os nossos irmãos. Vamos ler aqui Mateus 28, do 18 até o 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavras do Senhor Jesus. Então, ser ensinado, é um requisito para o batismo. Segundo, ter fé. O livro de Marcos mostra a necessidade de termos fé para nós sermos batizados. Lá em Marcos 16, o versículo de número 15, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer dessa forma: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha só, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será então condenado. Então, o crer no Senhor é um requisito, é a fé no Senhor Todo-Poderoso. Outro tópico: estar arrependido. O livro de Lucas mostra o arrependimento, e a remissão de pecados como requisitos que devem vir antes do batismo. Nenhuma cerimônia equivocada realizada em nossa infância por nossos pais pode ser uma desculpa para que não
obedeçamos, tá? Tampouco deve ser desprezada, só porque em si não salva. Tá? Mas sabemos que muitas coisas que não são essenciais para a regeneração, elas são essenciais para a obediência. E o cultivo da vida cristã, de fato, o batismo é uma delas. Então, esteja arrependido, nunca despreze o batismo, porque ele acompanha a salvação. E se eu pecar após o batismo, né? É uma pergunta muito intrigante. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela mesma nos responde. Primeiramente, lá 1 João, mas vamos ler 1 Coríntios 6, 11. Vamos ler 1 Coríntios 6, 11, que diz assim a palavra de Deus: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Vamos lá também para 1 João, primeira carta de João, vamos meditar aqui também, lá no capítulo de número 2, João está bem lá pertinho de Apocalipse. Vamos ler, primeira carta de João, capítulo 2, e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus, para a nossa meditação. 1 João 2, 1. O que era desde, ou seja, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Olha só o que diz a palavra. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ok? Vamos ler também lá em primeira carta de João 1, do 7 ao 9. Diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos, meus irmãos, no céu o nosso Senhor Jesus, que é aquele que intercede por nós, é o nosso advogado. O cristão, depois que ele vai descer, que ele desce as águas batismais, ele não vai ser uma pessoa que nunca mais vai cometer um pecado. Todo homem é pecador. Mas você vai ser um cristão que vai fugir da aparência do mal. Vai lutar contra a tentação. O que é a tentação? É o desejo que invade a mente do homem, não é? E tenta seduzir ele à prática do mal. É aquela ideia errada. E o Senhor Jesus, ele está pronto, sendo aí o nosso intercessor. Se por algum motivo você caiu, busque o arrependimento, que o Senhor ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele tem um poder para isso. E você vai buscar o quê? O arrependimento. Não simplesmente vai ter contigo somente o remorso, mas sim a atitude. E então arrependido está. E então alcançar o perdão dos pecados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Nessas passagens bíblicas, nós lemos que Jesus ele nos perdoa. Se nós nos arrependermos de coração, o nosso Senhor Jesus, ele é aquele que nos perdoa. Mas o arrependimento tem que ser sincero. É lá em 1 João 2, primeiro, para não pecarmos, e isto é um mandamento, porém ele ainda afirma que caso venhamos a pecar, se viermos a errar, então temos junto a Deus um advogado, Jesus Cristo, a quem podemos contar com a sua misericórdia e que poderá nos perdoar.
Também lá no livro de Hebreus, 10, do 25 ao 26, a Bíblia nos orienta que para estarmos juntos e encorajarmos uns aos outros até o dia da vinda de Jesus. Se algum dia se sentir fraco, desanimado ou propenso ao pecado, procure auxílio de irmãos da igreja e de seu pastor. Nunca permita que o pecado volte a dominar você. Não permita. Busque a presença de Deus. Busque o encorajamento. Esteja unido com os seus irmãos da igreja, uns ajudando os outros e assim juntos caminhando para a glória, que é o céu. Deixemos aqui uma palavra do próprio Deus para você. Efésios 6:10, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glórias a Deus. E assim nós encerramos essa primeira lição, que falou um pouco conosco sobre o que é o batismo, não é? Que bênção de Deus. Eu creio que os irmãos puderam aí assimilar bem aquilo que foi dito hoje, e que Deus possa continuar a abençoar os irmãos. Nós vamos sempre estar juntos, disponibilizando aí as nossas aulas, para que os irmãos novos convertidos possam continuar com o seu ensinamento, para descer as águas batismais no mês de setembro, tá bom? Eu quero fazer uma oração em favor de todos os nossos queridos irmãos neste momento. Você que acompanhou comigo, você que é um novo convertido, ou até mesmo você que não é um novo convertido, mas acompanhou esta aula. Vamos orar em favor dos nossos irmãos novos convertidos, apresentar a todos agora nas mãos de Deus. Glorioso Deus eterno e bendito Pai, neste momento, Senhor, de oração, eu apresento nas tuas mãos, ó Senhor, a vida de todos os nossos irmãos novos convertidos. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a vida deles, guardar, livrar, proteger, Pai. Repreender, meu Deus, toda fraqueza, todo mal, tudo aquilo que vier, Senhor, contra a vida deles para tirar o foco, Senhor, lança por terra. E escreva, meu Deus, uma nova história na vida do teu filho e da tua filha. Mantenha-os fortes, firmes, Senhor, na tua presença, Pai, para que então assim venha se cumprir na vida deles, meu Deus, a justiça divina. Vai abençoando, meu Senhor, e confirmando a vitória, Pai. É o que eu venho te pedir neste momento, meu Pai, em favor dos teus filhos que agora estão se preparando para descer das águas batismais. Abençoa a vida deles, a família deles, Pai. Seja força, seja vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor Jesus a todos.